Olá, você, meu aluno que precisa escrever redação para a Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. Eu vou mostrar a você como conduzir esse texto, especialmente quem treinou pouco e está ali muito próximo àquele modelo do Enem, as fórmulas mais prontas, engessadas. Vou mostrar a você como fugir disso e entregar um texto que a banca vai sim elogiar, vai ter como um texto produtivo aí no seu texto. Eu sou a Daniela Ribeiro, sou professora de redação há muitos anos, sou mestra na minha área de formação e, no caso de vocês, estudantes, eu trabalho com aulas e também com correção de redação. Estou ali no Instagram com Dani Ribeiro Ensina, trabalhando tanto com alunos quanto com professores, sou professora de professores. Fique à vontade para mandar suas dúvidas, para sim ser instruído por mim. Mas vamos à redação. Bem, primeira coisa, o edital vai dizer o seguinte: a redação ela deve ter 20 linhas, sendo que essas 20 linhas sem exigência de título, então não coloque título se não pediu. Dani, mas se não é exigido e eu colocar, eu estou perdendo ponto? Você não está perdendo ponto, mas você não está sendo estratégico, porque é uma linha a menos que você deixa de utilizar para a sua argumentação. Ok? O que mais que está dito lá no edital? Que a formulação da proposta terá temática indicada na prova, ou seja, vai estar escrito lá sobre o que é que você vai escrever e que a prova, sim, é uma modalidade escrita que vai exigir de você posicionamento crítico, solidário e ético. Ou seja, você não pode, de modo algum, ferir o direito do outro existir, de estar na sociedade. De modo geral, os temas vão trabalhar as visões de mundo, as práticas sociais dos cidadãos, sempre com uma produção que, lógico, prime pela escrita formal, padrão da língua portuguesa. Estamos diante de um texto dissertativo argumentativo, portanto, eu não posso jamais escrever em primeira pessoa, isso é bem importante. Bem, o que é que eu preciso realmente saber em relação à construção do texto? Primeiro, a redação, ela é uma redação dissertativa argumentativa em que você expõe um ponto de vista a respeito do tema que é dado. Esse ponto de vista normalmente se relaciona a um tema de relevância social. Essa relevância social, ela diz respeito a algo que pode ser uma situação, problema, ou uma reflexão que é socialmente importante, ok? Tome cuidado e, de preferência, se afaste daquelas noções de Estado, sociedade, porque elas vão caber em um determinado tipo de tema. Aqueles sim que tem a situação problema como o principal elemento ali da discussão. Então, por favor, aprenda a fazer, caminhe aqui comigo, aprenda a ter um outro olhar também para aqueles temas que exigem mais reflexão, e eu termino essa aula falando sobre isso. Posicionamento argumentativo sem extremismos. Você precisa ter uma análise equilibrada do texto. Aliás, todo texto precisa ser muito equilibrado, gente. Observe as estruturas muito decoradas, os elementos coesivos repetitivos, engessados, a gramática artificial, porque aí você coloca uma construção por demais erudita em uma determinada parte do texto e em um outro lugar você peca numa concordância muito básica. Então faça com que o texto tenha equilíbrio. Quanto mais autoral a sua produção, mais aceitabilidade o seu texto terá. Ou seja, escreva sobre o que está sendo pedido a partir do seu conhecimento de mundo, a partir do que você já compreende que é uma estrutura dissertativa argumentativa, apresentação da situação, mostrando que você compreendeu o tema, numa introdução em que haja menção ao tema, ao contexto da discussão e uma tese. Dani, o que é a tese? A tese do texto é, desde a introdução, mostrar aquilo que será discutido depois. Eu digo que a tese é a ponta do iceberg e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em um texto modelo. Embasamento, uma vez no texto, preferencialmente literário, com base numa notícia que circulou, em fatos do cotidiano. Deixe os filósofos e aquelas construções muito eruditas que às vezes você não domina tanto para outro momento.
Se você não domina, mas você se lembrou de algo que circulou na sociedade, que você viu em um noticiário, de um livro que você leu, isso é muito legal também. Aí, quando eu digo uma vez no texto, você não precisa ficar fechado em apenas uma vez. O importante é que o texto não tenha, por ter apenas 20 linhas, uma somatória de linhas que tem muito mais referência que a argumentação. Volto a dizer, é um texto de equilíbrio. Uma vez bem colocado o repertório no desenvolvimento em especial, que ele tem um poder argumentativo maior de defender a sua ideia, pode ser suficiente. Sem proposta de intervenção. Dani, por quê? Porque está dito isso pela própria Unimontes quando ela apresenta a proposta sobre o que escrever. Na escrita, como eu disse, equilíbrio, então nada de conectivos em excesso, fazendo com que a estrutura frasal muitas vezes fique muito fragmentada. Alusões históricas, filosóficas, só se você conhecer direitinho, não tem problema nenhum, é ótimo, é maravilhoso, mas longas demais, não, porque elas vão ocupar muito espaço dentro de um texto que você tem apenas 20 linhas para apresentar, explicar, embasar e concluir as suas ideias. Não use a primeira pessoa do singular, mesmo que o tema tenha uma pegada um pouco mais subjetiva. Por exemplo, a Unimontes pediu aí dos seus candidatos para discorrerem sobre a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Bem, aí eu não vou. O Dani tem uma pegada um pouco mais pessoal. Eu não vou me permitir colocar a primeira pessoa dentro do texto, a primeira pessoa do singular. Posso, entretanto, usar sim a primeira pessoa do plural, funciona bem, desde que o texto todo esteja dentro de uma harmonização em relação a essas pessoas do discurso, tá? É comum o tema em forma de pergunta, e eu gosto muito, porque é uma estratégia que ensino os meus alunos a encontrarem a argumentação, transforme o tema em pergunta e dê duas possíveis respostas a essa pergunta temática. No nosso caso, se o tema já vem em forma de pergunta, melhor ainda. Qual é a grande preocupação? Preciso me preocupar em responder o que está sendo pedido, ok? Fiquem atentos, gente, é o básico muito bem feito. Um texto que responde ao que foi pedido, sem olhar para a pergunta, tem que já pensar assim, estado de sociedade, mecanicamente, uma produção que sai desse engessamento já entrega muito, já mostra que você é um sujeito que entende que a primeira questão para escrever bem é ler com muito cuidado, é ler com muita profundidade, porque a leitura profunda, infelizmente, tem andado em pouco uso nessa nossa sociedade. Normalmente, os temas são relacionados ali à prova de língua portuguesa, possibilitam uma escrita simples, sem grandes dificuldades, ao contrário do que se pensa. O texto da Unimontes, particularmente, eu achei ele mais gostoso de ser feito. Mas é lógico que a sua experiência ali ao longo das produções, de fazer, refazer, é que vai te dar também essa percepção que tem. Na construção estrutural do texto, nós vamos pensar no seguinte: 20 linhas, no mínimo 15 linhas. A Unimontes diz assim, para você construir o seu texto, tendo um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e uma conclusão síntese. Ela diz exatamente isso. Então, um parágrafo de desenvolvimento eu posso entender, aliás, ela diz um desenvolvimento, ela não diz um parágrafo de desenvolvimento, ela diz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Bem, isso significa dizer que ela talvez prefira, dentro da quantidade de linhas que nós temos, um parágrafo para cada uma dessas macro partes do texto, né? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão, a construção estrutural de um texto dissertativo argumentativo. Portanto, eu posso fazer o meu texto com 3 parágrafos. Aí, uma divisão possível, 6, 9, 5 linhas. Ou eu posso fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, porque ela fala um desenvolvimento. Eu posso subdividir esse desenvolvimento em 2 partes. Não vejo problema em relação a isso. Mas, lembrando, você não pode se desprender do fio argumentativo e de que você tem apenas 20 linhas para apresentar, explicar, embasar e concluir uma ideia geral sobre aquilo que está sendo discutido. E quando eu digo ideia geral, por favor, não pense numa ideia que fique genérica, tá? Geral, no sentido de que você escolheu um viés para aquela discussão e esse viés ele precisa ter apresentação, desenvolvimento e fechamento
dessa perspectiva. Bem, a conclusão é o que costuma causar mais dúvidas ao candidato da Unimontes, especialmente aquela pessoa que costumeiramente só faz redação para o Enem, por exemplo. Bem, a conclusão síntese é aquela em que você retoma o tema, os argumentos e fecha a discussão com uma reflexão geral que combine com o que você estava dizendo. É muito importante que você abra essa parte do texto com um elemento de coesão, sim, de conclusão. Portanto, logo, por conseguinte, perante o exposto, uma estrutura que funcione ali para você dizer, né, que a conclusão é o fechamento das ideias, você está dentro de um caráter conclusivo. Olha só, portanto, aprender a conviver com as fake news exige senso crítico e desenvolvimento de um olhar mais investigativo em relação àquilo que consumimos de informação no dia a dia. Ponto final, pelo menos 2 períodos na conclusão, isso é muito bom para evitar que nós tenhamos períodos muito longos, tá? Observe que aqui eu estou retomando um tema, né, um possível tema que falava sobre fake news, sobre como conviver com elas e até contornar esse cenário de inverdades tão disseminado, né? Assim, saber compreender, averiguar fontes e descartar inverdades é o melhor caminho. O melhor caminho é saber isso e saber isso. É o melhor caminho para não se dissociar da realidade nem ser alvo e disseminador desse problema tão presente na sociedade da informação. Observe, eu construí apenas em 2 períodos uma retomada, uma síntese das ideias que discuti ao longo do texto. Aí não tem proposta de intervenção, agente, ação, modo ou meio, efeito, detalhamento, que é a forma como o Enem traz a sua redação. Bem, dentro da grade de correção, vocês vão ficar atentos porque esses 20 pontos serão divididos em correção linguística, adequação ao tema, e aqui fiquem muito atentos porque é o que eu disse. Olhe para o tema. Entenda que a boa escrita vem primeiramente de uma boa leitura. Leia bem o tema, certifique-se de que você está retomando as palavras que compõem a frase temática, e costumeiramente a Unimontes usa uma frase um pouco mais alongada, que você está retomando esses elementos ao longo do texto, por meio de sinônimos, é lógico, para mostrar essa desenvoltura linguística, mas a principal ideia é escreva sobre o que foi pedido, não escape ou não se subjugue à ideia de que você tem já uma fórmula pronta na cabeça e que o tema é que tem que se encaixar na forma. Não, você precisa ler o tema e saber como usar a fórmula a seu favor, inclusive descartando, se for o caso, tá? Consistência argumentativa, o que você está falando é interessante, progride, é produtivo, é coerente, faz sentido. E coesão, você usa os operadores argumentativos, os elementos conectivos. Como assim elementos conectivos? Aquelas estruturas de escrita que ligam uma afirmativa àquilo que vem após ela, dando ideias de continuidade, de oposição, de finalidade, de conclusão. Verifique se você sabe usar esses elementos que fazem com que a escrita flua. Se a Unimontes entende que você usa bem, você será ali bem avaliado nesse quesito. Olha só, a Unimontes trouxe aí pra gente, em 2024, o seguinte tema: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? A arte brasileira como mecanismo de denúncias sociais. Então, observe que já disse, a arte é um mecanismo de denúncia social. Mas colocou aí essa frase, né, que muitas vezes é repetida na sociedade. E aí, então, eu trago o seguinte texto modelo. Aqui eu coloquei o uso da primeira pessoa para vocês observarem que esse tipo de tema, ele nos permite o uso da primeira pessoa do plural. Combina mais. Por exemplo, na data desta prova, houve também uma prova sobre HIV, né? Sobre o vírus HIV. E aí, mais interessante é um uso impessoal ali para aquele tema. Esse daqui que busca mais a nossa percepção, a arte como essa coisa mais subjetiva também, e mesmo assim com um grande impacto social, eu posso usar e fica muito legal.
É comum questionarmos se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida, mas no contexto brasileiro, já trouxe para perto de nós o tema, no contexto brasileiro, essa dicotomia facilmente se dissolve. A arte é um espelho e muitas vezes uma porta-voz das urgências sociais. Já estou confirmando que, nesse caso aí, a arte é um mecanismo de denúncias sociais. Estou confirmando a perspectiva temática. Olha, há este questionamento, mas eu digo, a arte é um espelho das urgências sociais para a gente combinar direitinho com denúncias sociais. Ela não se limita a representar a realidade, pois que também a questiona, a expõe e transforma a percepção de mundo dos sujeitos que no cinema, na música e na literatura dela se apropriam. Então eu vou trabalhar aqui dentro do meu texto com essa perspectiva. Olha, a arte é um mecanismo de denúncias sociais e eu vou provar que isso acontece no cinema, na música e na literatura. Então, essa é a minha tese. Aqueles apontamentos que eu deixo na introdução e que serão reforçados, retomados e aprofundados ao longo do próximo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento. No cinema, com obras como o filme, né, que eu comento o filme Ainda Estou Aqui e tal, vou continuar daqui, que eu só retomo o filme. No caso de Ainda Estou Aqui, a luta de Anne e sua família pelo filho desaparecido durante a ditadura militar se torna um símbolo da resistência e da dor de milhares de brasileiros da vida real. Mais que parte apenas da cinematografia, a arte tropicalista de Caetano Veloso e Gilberto Gil usou metáforas para criticar a imposição, criticar a imposição política, deixa eu tirar esse S aqui, enquanto o rap de Racionais MC se faz crônica da vida na periferia. Além disso, a literatura de Graciliano Ramos, Carolina Maria de Jesus e Itamar Vieira Júnior, por sua vez, força-nos, a literatura, a confrontar o Brasil profundo com suas misérias e belezas. Então, estou dizendo, olha, a arte, ela tem todo um teor de vida real quando ela se torna um símbolo, um porta-voz, né, daqueles que precisam de respostas, e aí o filme traz isso para perto e dialoga tanto com o período da ditadura quanto com muitos injustiçados no momento atual, contemporâneo. Passo pela música dizendo, olha, não foi só a arte tropicalista de Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas também no momento atual nós temos os Racionais e tantos outros porta-vozes no momento que vivemos, e também a literatura faz isso, fez com Graciliano, com sua obra muito maravilhosa, Vidas Secas, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e agora, muito recentemente, Itamar Vieira Júnior com o Torto Arado, porque são obras que olham para os excluídos, logicamente, fazendo com que nós, leitores, sejamos também sujeitos de ação e que usemos a arte, então, para, como diz lá o texto, para percebermos aquilo que é denúncia social. A arte, portanto, não apenas imita a vida, ela questiona e denuncia realidades, revelando o que está escondido sob o véu da negligência e da injustiça. Ela é a prova de que a vida e a arte se entrelaçam, com a arte assumindo o papel de ferramenta essencial à conscientização coletiva e à busca por um país mais justo. Então, observem que, basicamente, eu lanço aqui no final, coloco portanto aqui, eu não coloco ele como o primeiro elemento, mas o importante é que ele esteja antes do primeiro ponto final. Eu coloco um elemento de coesão, mostrando, olha, a conclusão a que chego é esta daqui. Então, observem, gente, escrever para Monimontes é, primeiramente, olhar para o tema, verificar se eu estou respondendo ao que me pediram. É como se fosse um diálogo, eu não posso escapar do assunto dado. E então apresentar o que eu estou dizendo, comprovar isso, explicar, esclarecer, fazer com que o outro termine e fale assim: eu entendi o que você quis dizer, entendi. Concordando ou não, inclusive, né? Pode ser que haja temas que são um pouco mais delicados, mais densos também, mas o importante é, você não precisa de fórmula pronta aqui, você precisa entender o que é para ser escrito e dar progressão e produtividade ao que você precisa fazer. Eu, Dani Ribeiro, estou por aqui, posso te ajudar, trabalho com pacotes de correção, tenho algumas aulas também prontas que podem te ajudar a esclarecer este caminho, mas o mais importante é, não deixe de escrever e lembre-se,
Todas as vezes que a gente se expõe para que o outro olhe e nos acompanhe no nosso processo de escrita, nós estamos dando abertura ao crescimento. E eu quero fazer isso junto com você. Beijão!